Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 11 de junho. E vai ser, acho que um pouco mais curto, já que temos bastante definições, né? O S&P e o Nasdaq estão rumo às médias de 200 do semanal. Deixa eu dar até uma ampliada aqui na tela. Gráfico semanal do S&P, né? Tínhamos o desenho de rompimento de cabeça de pivô, rompeu, retestou e está caminhando para fazer uma nova pernada de baixa. Parou no final da semana exatamente neste fechamento aqui de meio de maio. Então estou observando se vai passar ou não esta região de preços, mas a construção indica que ele está em direção aqui à média de 200. A dúvida é como vai chegar lá. Quando a gente passa para o Nasdaq, a projeção dele já leva ele, deixa eu pegar aqui pelo NDX, já leva ele aqui na média de 200. Ó, a projeção de FIBO leva ele para a média de 200. Então, a expectativa para a semana, né, é se vai alcançar ou como vai alcançar e se vai passar essa região de preços aqui. O próprio Nasdaq também fechou em linha com o fechamento de meio de maio. Tá? Essa é uma regiãozinha importante aí no curto prazo. Quando a gente vai para o índice dólar, ele reagiu, segue na sua trajetória altista. Temos que observar ele, como ele vai se comportar se chegar no topo. Se essa chegada no topo do índice dólar, tá, não vai gerar uma divergência com o índice de força relativa. Então, estou acompanhando isso e o próprio Treasury de 10 anos, que já está lá no topo e já está apresentando alguma divergência. Então, estou acompanhando esses dois, tá? Estão em trajetória altista de longo prazo, essa é a construção que eles vêm fazendo há bastante tempo, tá? Mas no curto prazo podem estar fazendo um topo duplo, e aí a gente tem que observar aí pelo índice de força relativa. Tivemos também confirmações na Bolsa Brasileira. Estávamos em dúvida se o jogo jogado era o que estava sendo desenhado pelo índice futuro, que estava apontando para baixo, inclusive rompimento de média de 200. Né? Desenhamos um retângulo na semana passada, rompeu o retângulo, confirmou e está caindo. E a dúvida era por causa do EWZ. Né? O EWZ, por médias, vamos botar por médias, estava indicando que poderia ser um jogo diferente, mas o fechamento da semana foi um fechamento intenso e já fechou abaixo da média de 50 do semanal, ainda acima da de 200 no diário, mas talvez a gente possa aí na próxima semana ver efetivamente perder esta LTA, juntando aqui fundo de 2022, né, início e maio, tá? E aí confirmando realmente essas médias para baixo, trazendo a de 21, cruzando a de 200 aqui, uma retomada, inclusive o rompimento de nuvem de Shimoku. Tá? Então é isso que eu estou observando na semana para o EWZ. Mas quando eu olho para o índice dólar, a projeção joga ele aqui para testar as mínimas, ele está muito próximo de testar, mas é a quarta vez aqui nessa região de média de 200, a probabilidade dele romper é maior. Se eu botar uma projeção aqui, já que ele veio a 61% de FIBO e pela pernada semanal a 50%. Pela pernada que vai até 61% de FIBO, o 100% joga lá abaixo dos 97, rompendo média de 200, tá? Mas os 97, seria mais ou menos por aqui, não é uma região aí historicamente que poderíamos falar de suporte, e sim os 93. Então, passando média de 200, pode ser uma construção lá para os 93. Tá? Isso aqui ficou já há bastante tempo, é uma região importante. Então, vamos ficar atento aqui se realmente vai ocorrer
ocorrer esse rompimento aqui da média de 200 do semanal e vai continuar andando. Estou olhando o WZ também, né? Observando se vai confirmar realmente esse fechamento abaixo das médias de 200, se vai perder aqui de 200 no diário e vai perder esta LTA. Há ainda algumas esperanças de que a Bolsa Brasileira não entre realmente numa trajetória completamente baixista. Tá? Mas é a quarta vez nessa média de 200, pode ser que vai perder desta vez. E quando a gente vai para o dólar contra real, eu tinha comentado na semana passada que o jogo podia ter mudado, né? Quando ele fez esta pernada aqui para cima, o jogo tinha mudado, tá? Em termos de cenário, não um jogo técnico, né? O jogo técnico permanecia, mas eu já estava observando algumas coisas e já foi, né? Até eu coloquei na semana passada que acima dos 5,40 eu já começava a mudar um pouco de opinião. E aí a média aqui, ó, andou até rápido, não cruzou, já fez uma curvinha para cima e foi lá bater no 5,40, que é média de 21 do semanal. E aí, por que esse é o último ponto aqui? Porque dentro dessa pernada é 61% de fibra. Se na semana que vem começar a trabalhar acima desta região e se firmar, fechar a semana, a gente pode ter uma mudança na trajetória. E aí eu vou especular um pouco em termos de desenho, que isso aqui, né, pode ser um W, e olha que vai ter o respeito aqui da média de 200 no semanal. Vamos ficar atento, porque a projeção desse W do semanal traz o dólar novamente aí para a região dos 5,70. Ok? Então estou bem de olho aqui. Eu acho que o que mais tem que dar evidências nessa semana é o dólar contra real. A Bolsa Brasileira parece que, né, teve mais confirmações de que vá para baixo. E aí, dólar ficando para cima e bolsa para baixo, a gente vai ter ali o cenário com o EWZ acontecendo. Então, para o dólar, né, retomar a sua trajetória para baixo, ele precisa aí se segurar nos 5,40 e voltar a cair. Legal? Quero desejar uma boa semana para todos. Lembrando que é uma semana aí pesada de indicadores. Temos decisão de taxa de juros no Reino Unido, no Japão e nos Estados Unidos. Tá? A dos Estados Unidos é extremamente importante, mas, por exemplo, o Japão, que está com seu iene super desvalorizado, tá? Historicamente, temos que ficar atentos se não pode acontecer uma mudança aí na trajetória da política monetária japonesa agitando os mercados. Legal? Boa semana para todo mundo!